professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam tranquilos, relaxados, tenham aproveitado as férias para descansar. Quem viajou, que tenha se cuidado, se protegido. Quem ficou em casa, tenha descansado bastante, renovado as forças para que nós comecemos agora mais um semestre de estudos, mesmo que nós estejamos longe fisicamente uns dos outros, mas saibam que nós estamos empenhados, trabalhando para que vocês consigam compreender tudo aquilo que nós estamos passando nas videoaulas, nas aulas online e assim por diante. Então sejam bem-vindos de volta ao 2º semestre, com toda aquela empolgação, aquele gás. Então vamos começar a nossa aula de língua portuguesa para relembrarmos aquilo que estudamos no 1º semestre, no livro 2 de vocês. Bom, então nós vamos falar sobre os capítulos 1, 2 e 3, 4 também, ok? Porque como o assunto ele aparece um pouquinho em cada unidade, em cada capítulo, então estão presentes no capítulo 1, 2, 3 e 4. Nós tivemos muito mais conteúdos de redação do que de gramática no nosso livro 2, e nós vamos relembrar os que nós trabalhamos, que são os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivos. Bom, para nós lembrarmos, os pronomes relativos se relacionam com o termo, por isso que é relativo. Pronome relativo faz uma relação entre os termos de uma frase. Ele tem uma relação com o termo antecedente, ou seja, o que vem antes, e por isso possui a função de unir as orações subordinadas. O pronome relativo une orações subordinadas. O que são orações subordinadas? São aquelas orações que precisam uma da outra para ter sentido completo e estrutura completa. Sentido, nesse caso é semântica, e sintaxe, que é a questão da estrutura, ok? Então aqui nós temos os pronomes relativos e variáveis que, quem e onde, e do lado direito nós temos os pronomes variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas, ok? Estou lembrando, só fazendo vocês lembrarem, os pronomes relativos são aqueles que fazem uma relação do termo que vem depois com a primeira parte da oração da frase. Bom, trouxe novamente para vocês a tabela dos pronomes relativos, o que é igual ao qual, e retoma pessoas ou coisas, quem, sempre precedido de preposição, de quem, para quem, por quem, ok? E retoma somente pessoas, e o qual retoma pessoas ou coisas, que retoma coisas, pessoas ou coisas, quem retoma apenas pessoas, e o qual também retoma pessoas ou coisas. O onde retoma somente lugar, ok? Onde é um lugar fixo no caso, né? Aonde se faz relação a um lugar que não é fixo, um movimento, ok? Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, escrevia declarações de amor, onde, nesse caso, o perfil da Ana Hickman não é um lugar, certo? Então, ele não é um lugar fixo, ele não é um lugar, um terreno, um lugar onde tem uma casa, um lugar onde se fixa, certo? Então, certo aqui nesse caso seria o aonde. Cujo liga dois substantivos, estabelece ideia de posse. Então, foram cortadas as árvores cujos troncos das árvores estavam podres. Então, nunca esqueçam, vocês podem printar, vocês podem imprimir, colocar no lugar de estudos de vocês, porque vocês vão precisar disso aqui até o final da vida estudantil de vocês, pelo menos no ensino básico, ok? Inclusive para o vestibular. Bom, nós vamos começar a falar sobre as orações subordinadas adjetivas, relembrando
que orações subordinadas são aquelas que são dependentes da oração principal, ok? Nós já falamos sobre frase, que nós já falamos sobre oração, sobre período, período simples com um verbo, período composto com 2 verbos principais ou mais. Para cada verbo principal eu tenho um período. Beleza, entendemos o que são as orações subordinadas. Agora, porque elas são 2 períodos, então eu estou aqui com um período composto, orações subordinadas, aquelas que são dependentes, ok? E as subordinadas adjetivas é quando a oração dependente tem valor de adjetivo em relação à oração principal, ok? A oração principal diz o que quer dizer e a oração secundária, a oração que complementa, vai ter valor de adjetivo. Ela vai explicar ou restringir o que foi dito na oração principal. Então prestem atenção. As orações subordinadas adjetivas têm função de um adjetivo, é introduzida por pronome relativo de novo, o pronome relativo, por isso que ele foi trabalhado nessa unidade, justamente para que vocês conseguissem entender a função do pronome relativo dentro das orações subordinadas adjetivas. Podem ser que, o qual, a qual, quem, que, em que, no qual, na qual, onde e por aí vai. Subdivide-se em oração subordinada adjetiva restritiva, que tem a função sintática de adjunto adnominal, restringe um termo, ok? As orações restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador e não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos, ou seja, problemas de sentido. E já as orações subordinadas adjetivas explicativas têm a função de explicar o termo anterior e aparece sempre entre vírgulas ou 2 pontos. As orações explicativas possuem sempre vírgulas ou os 2 pontos, possuem um caráter semântico generalizador, assemelham-se a um aposto explicativo, é um algo a mais que eu digo sobre determinada coisa, e podem ser removidas sem problemas de sentido, ok? Então isso aqui é para vocês relembrarem um pouco daquilo que foi visto. Qualquer dúvida, vocês podem voltar e assistir os vídeos do segundo trimestre de vocês, que é referente ao livro 2. Então revisitem as videoaulas de vocês, para vocês tirarem as dúvidas. E caso as dúvidas continuem, quinta-feira nós vamos trabalhar e de forma a sanar as dúvidas de vocês. Gente, muito obrigada pela atenção. Sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo semestre, ao nosso terceiro bimestre. Então, por favor, tenham atenção, se organizem para não acumular as atividades, façam tudo certinho nos dias que os vídeos forem lançados, fiquem de olho, assistam, por favor, e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.